Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos no 18º domingo do tempo comum. E a Mãe Igreja, ela nos reúne neste dia dedicado ao Senhor. A Mãe Igreja nos reúne como família. Então, nós somos a família de Deus reunida para escutar a sua palavra e, ao mesmo tempo, repartir o pão consagrado, recordando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na missa de hoje, nós vamos usar o 9º prefácio do tempo comum. Ele vai mostrar para nós que a mãe, ela cuida de cada um de nós enquanto família de Deus. E nós percebemos que ao longo da história da salvação, Deus jamais deixa faltar o alimento necessário ao seu povo. Ouvimos na primeira leitura do livro do Êxodo, então foi relatado aqui para nós, os nossos antepassados viviam numa terra de escravidão. E Deus então propõe para eles a libertação. Mas a liberdade, ela tem o seu preço. Então, muitas vezes nós também queremos ser livres no Senhor, mas a liberdade ela tem o seu preço. Então, para serem livres, eles deveriam passar pelo deserto. Então, no deserto, um local aonde o povo hebreu, os nossos antepassados, eles fizeram a experiência de confiar na providência de Deus. Então, hoje, quando nós pegamos este texto sagrado, então, para nós está muito claro o que aconteceu. Mas quando eles deixaram o Egito e estavam a caminho da terra prometida, não foi fácil aquele povo confiar em Deus. Então, foi relatado para nós o seguinte: naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nós sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Então o povo de Deus no deserto, passando pela privação de alimento, o povo teve saudade das panelas de carne. Então eles estavam presos naquela realidade passageira, naquela realidade efêmera. Eles tinham de fato panelas de carne, mas não eram tratados como filhos, não eram tratados com dignidade, mas sim eram tratados como escravos. Então, o povo, ele teve que passar pelo deserto, e quando eles ficaram então privados do alimento material, eles começaram a murmurar. Deus poderia ter abandonado eles para que eles morressem murmurando, mas o Pai do céu é providente. Então, mais abaixo vai dizer o seguinte: quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Então, eles ficaram privados do alimento físico e fizeram aquela experiência. Mesmo murmurando, eles tiveram que esperar na providência divina. Então, eles esperaram em Deus e Deus deu no tempo certo o alimento. Assim como os nossos antepassados, eles fizeram aquela experiência, nós estamos no mundo. E o mundo, para nós, pode simbolizar também o deserto da vida. Então, no deserto da vida, nós somos chamados também a fazermos uma experiência de Deus.
nós também murmuramos. Quantas e quantas vezes nós também estamos presos na realidade passageira? Nós estamos presos, preocupados com aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Muitas vezes nós não preocupamos. Em resposta a esta leitura, cantamos o Salmo 77. Na Bíblia hebraica, Salmo 78. O Senhor deu a comer o pão do céu. Então, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, assim como nós estamos no deserto da vida, e no deserto da vida nós somos chamados a confiarmos em Deus, a crermos em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai dizer à comunidade: irmãos, eis, pois, o que eu vos digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Paulo aqui, ele está apresentando esta carta aos cristãos vindo do paganismo. Então, vindo do paganismo, ou seja, eles deixaram a vida pagã e se aderiram a Cristo, abraçaram a fé. Então, esta carta ela é atual também para nós. A partir do momento em que nós abraçamos a fé, então este abraçar a fé exige de nós um estilo de vida diferente. Porque se nós que abraçamos a fé e se nós vivemos conforme os pagãos que estão lá fora, o que há de diferente em nossa vida? Em outras palavras, Paulo está propondo aqui Cristo como modelo, Cristo como regra fundamental. Até para nós que somos católicos, tem um pequeno livrinho de instrução chamado Imitação de Cristo, muito importante na nossa vida diária, na nossa vida prática. Então, Paulo aqui convida aquele povo a despojar-se do homem velho e revestir-se do homem novo. Esta palavra de Paulo, proposta aos Efésios, ela é também proposta para nós. A partir do momento em que eu fui batizado, a partir do momento em que eu abracei a fé, quais foram as mudanças que eu deixei Cristo realizar em minha vida? Às vezes nós falamos para nós mesmos, não, eu já sou convertido, eu já abracei a fé. Mas temos ainda costumes pagãos. Quantas pessoas dizem que abraçaram a fé, mas são supersticiosas, têm medo de coisas simples, coisas bobas? Então, nós que abraçamos a fé, devemos crer em Deus e crer em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo também, para a cada dia um exercício contínuo. É a nossa luta diária, porque nós nunca mudamos tudo na nossa vida. Por isso que a regra fundamental é Cristo. Busquem esse livrinho para vocês começarem a meditar a imitação de Cristo. Quanto mais nós meditamos, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais nós vemos o quanto nós precisamos de mudar, transformar a nossa vida. Até eu mesmo, como padre, quanto mais a palavra de Deus chega aos meus ouvidos, quanto eu vou vendo, quantas coisas ainda eu preciso de rezar, eu preciso deixar morrer em mim para nascer um sacerdote novo. Então, abraçar a fé significa deixar morrer o homem velho, a mulher velha e nascer o homem novo da água e do Espírito. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João, então nós estamos refletindo sobre o 6º capítulo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, que nós refletimos domingo passado, São João continua nos exortando que quando a multidão viu que Jesus não estava mais ali, nem os discípulos, então o que eles fizeram? Subiram à barca
e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Mas por que eles foram à procura de Jesus? Então, nós deveríamos também nos questionar. Por que eu estou à procura de Jesus? Por que eu estou procurando seguir nosso Senhor Jesus Cristo? Eles não foram procurar nosso Senhor Jesus Cristo por causa dos milagres que Jesus estava realizando. Eles foram procurar nosso Senhor Jesus Cristo porque ele havia multiplicado os pães, eles haviam comido e ficaram satisfeitos, ficaram fartos. Ou seja, foram procurar nosso Senhor Jesus Cristo por interesse próprio. Então Jesus vai chamar a atenção deles, dizendo que eles estavam apenas procurando aquele alimento que se perdia. Ou seja, e esse alimento que se perdia, ele significa o que para nós? Não só o pão de cada dia, mas aquelas coisas imediatas que nós nos apegamos. Às vezes nós também vamos a nosso Senhor Jesus Cristo só na hora da dor, só quando nós estamos precisando. Quando nós não estamos precisando de nada e tudo vai bem na nossa vida, muitas vezes nós mal lembramos que Deus existe. Muitas vezes nós mal lembramos do sacrifício de Cristo para nos salvar, para nos libertar. Então Jesus chama a atenção, pedindo que eles se esforçassem pelo alimento que permanece até a vida eterna. E esse alimento que permanece a vida eterna, somente o Filho do Homem pode nos conceder. Então, essa noite, nós somos convidados a refletirmos, enquanto igreja, qual alimento eu estou me esforçando para buscar? O alimento imediato ou aquele alimento que permanece à vida eterna, que é Jesus? Então, hoje nós vemos muitos cristãos aí acomodados em suas casas. Nós estamos ainda em meio à pandemia. Não vou à igreja porque é perigoso eu me contaminar. Então, vocês viram, quando vocês entraram, todos os meios que são necessários na igreja para nós realizarmos o santo sacrifício, com as portas abertas e com os paroquianos. Então, as medidas que são tomadas para que vocês tenham segurança, o distanciamento dos bancos, a temperatura é aferida, a desinfecção das mãos com álcool. Então, quantos meios são tomados para a vossa segurança? E mesmo assim as pessoas ainda estão inseguras. Mas não estão inseguras às vezes para ir na casa lotérica, onde ninguém respeita aquela marcação. As pessoas continuam indo aos mercados, onde ninguém, quando você coloca a mão num produto, vai lá, espera aí, deixa eu fazer a desinfecção da sua mão, porque você tocou naquele produto. Não, você pega uma coisa, põe no carrinho, você não quer aquela, você bota lá de novo. Então as pessoas não têm medo de se contaminar nos mercados da vida aí, ou seja, e ninguém também fica sem comer, né? Vai lá buscar. Mas vem buscar aquele alimento que permanece a vida eterna. É perigoso me contaminar. E esse alimento que permanece até a vida eterna é Jesus, o pão vivo descido do céu. Então, no finalzinho, quando Jesus ele está dialogando, o povo então compreendeu e o povo pediu: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus é o pão vivo descido do céu. Jesus é aquele alimento dado por Deus Pai para nos saciar a nossa fome e sede de Deus. Então, nós jamais teremos força necessária para no deserto da vida, no deserto existencial, experimentarmos as dificuldades e lutarmos contra as dificuldades se nós não alimentarmos de Jesus na Santíssima Eucaristia. Mas também não é porque eu vim participar do Santo Sacrifício que eu já vou entrar na fila da comunhão. Requer uma preparação.
Então, para poder alimentar desse pão, eu tenho que procurar confessar com frequência, eu tenho que procurar estar com o meu coração puro para recebê-lo. E a partir do momento em que eu o recebo, ele passa a atuar em mim. E é onde nós aurimos toda a força necessária para nós combatermos o bom combate. Então, a cada Eucaristia que nós participamos, toda a nossa vida vai sendo destruída e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo passa a ser a nossa vida. Olha aí que beleza! Então não dá para ficar sem vir participar do santo sacrifício. Não dá para ficar parado em casa, preocupado com as contas, preocupado com tantas coisas, buscando aquilo que é imediato, aquilo que é passageiro e deixando para um segundo plano o pão vivo que durará eternamente, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.